Beijo para todo o pessoal de todas as caravanas. Pois é, fiquem com a gente que a gente continua aqui nossa programação em primeiro plano. Agora falando da ampliação das vacinas em João Pessoa, em Campina Grande. Aqui em João Pessoa, pessoas, idosos com 64 anos já estão tomando a dose da vacina contra a Covid-19. A gente fala ainda de uma parceria, na verdade são duas parcerias. Uma feita pela Uber Brasil com a CUFA, Central Única das Favelas, para beneficiar moradores aqui de João Pessoa que vivem em comunidades em situação de vulnerabilidade, que não tem condição de pagar a viagem para poder tomar a vacina. E uma outra parceria também nesse sentido, fechada pela Uber e o governo do estado. A gente vai explicar tudo para você bem direitinho como funciona, atualiza os números da Covid, a gente traz também os detalhes de toda a discussão em torno do auxílio emergencial, o novo auxílio emergencial, porque parlamentares em Brasília estão forçando, na verdade, apresentando emendas, forçando o debate mesmo para ampliar o valor. Hoje o valor do benefício está entre R$ 150 e R$ 375. Esse é o plano do governo federal. Parlamentares querem que volte a ser paga uma parcela, parcelas ou uma parcela de R$ 600 por mês. A gente vai falar sobre isso e muito mais. Primeiro plano no ar. Olha, João Pessoa começou hoje a vacinação contra a Covid-19 dos idosos acima dos 64 anos. 64 anos. A primeira dose da vacina está sendo feita, está sendo aplicada em 15 ginásios, das 8 da manhã ao meio-dia e também em 3 pontos de drive-thru. Aquele que chega no carro e ali mesmo toma a vacina sem precisar descer. Então, são ginásios, que funcionam de 8 ao meio-dia e também esses pontos de drive-thru, como esse que você acompanha aí na tela junto comigo. Esses pontos são no Mangabeira Shopping, no estacionamento do Santuário Mãe Rainha, que fica no Aeroclube, bairro aqui da capital, ali do lado do Bessa, E também no estacionamento da Igreja Universal da Avenida Epitácio Pessoa, aquela bem grandona que fica aqui na Epitácio. São esses 3 pontos de drive-thru. Eles estão funcionando das 9 da manhã às 3 da tarde, diferente do horário, portanto, que está acontecendo a vacinação nos ginásios, tá bom? O ginásio é das 8 da manhã ao meio-dia, portanto, já acabou, só amanhã, até às 3 da tarde, esses 3 pontos de drive-thru. Já a segunda dose da vacina para idosos e trabalhadores de saúde continua a ser feita, a ser aplicada no espaço cultural para pedestres e também nesse modelo, chegou no carro, aplicou, tomou a dose. E o horário de vacinação, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Lembrando, gente, que é preciso apresentar um documento com foto e o comprovante de residência em João Pessoa para poder tomar a vacina, tá? Já a segunda dose, é preciso apresentar o cartão de vacina Covid com a primeira dose, até para que se saiba qual foi a dose que foi tomada, se foi Coronavac, se foi AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, para tomar direitinho a segunda dose. E aí, se o idoso ou idosa não tiver o comprovante de residência, morar com o filho, com a filha, enfim, com algum parente, esse parente pode levar o comprovante de residência no seu nome, tá bom? Olha, o governador João Azevedo, inclusive, gente, foi vacinado contra a Covid-19. Ele foi vacinado ontem à tarde lá no Santuário Mãe Rainha, no Aeroclube, ali, Bessa, região do Bessa. E aí o João falou da alegria de ser vacinado. Vamos acompanhar. Uma grande alegria, na verdade, poder passar e estar aqui nesse momento sendo vacinado. O meu sonho, a minha expectativa é que a gente possa fazer esse mesmo ato por todos os paraibanos, o mais rápido possível. E para que isso aconteça, é fundamental a ajuda e a parceria da população. Nós estamos buscando, lutando muito para que mais vacinas cheguem e mais pessoas sejam vacinadas. Eu acho que é um momento importante, mas não para por aqui. É uma guerra, nós estamos no meio dessa guerra. A vacina é a única arma que nós temos contra essa doença tão terrível. E eu espero que esse ato aqui, desse momento, ele possa se multiplicar por todos os paraibanos e paraibanas. Tá aí, que bom, João Pessoa, inclusive, vacinando, é a segunda capital do país que mais tem vacinado, só perde para Manaus, e Manaus que recebeu doses sobressalentes a mais por conta do estágio caótico da doença por lá, muita gente morrendo, faltando oxigênio. Então, João Pessoa está no estágio
bem avançado de vacinação em relação às outras capitais aqui do país. Gente, então vamos ver como é que está essa questão da vacinação? Bora pro vacinômetro agora com você, tá bom? Para a gente saber como é que está essa situação na Paraíba inteira. Nós temos aí 259.585 pessoas que já tomaram a primeira dose, 72.396 que conseguiram completar o ciclo vacinal, tomaram já a segunda dose. Então, totalizando, nós temos 331.981 doses aplicadas, tá bom? Esse é o total que nós temos de doses aplicadas na Paraíba inteira. Alguns municípios se destacando na aplicação, outros municípios com a aplicação da primeira dose ainda muito abaixo do que esperado, alguns municípios com 50% de aplicação daquilo que era esperado para a primeira dose, né? Mas João Pessoa despontando, lembrando que o seguinte, que a ampliação de vacina vai ser feita a partir de amanhã em Campina Grande. Então, os idosos com 69 anos ou mais que moram na Rainha da Borborema, esses vão começar a receber amanhã a vacina contra a Covid-19. De acordo com o prefeito Bruno Cunha Lima, os idosos a partir dos 68 vão ser vacinados já a partir de quinta-feira. Desde ontem, estão sendo imunizados os idosos de 70 anos, tá? Com idades de 70 anos para cima. A aplicação das doses está sendo feita em Campina Grande, em 80 pontos de vacinação espalhados pela cidade. Bem mais, João Pessoa tem 15 postos, Campina, 80 pontos de vacinação a partir de hoje na modalidade drive-thru. Aqui, modalidade drive-thru, né? Chegou no carro e vacinou, são 3, tá? Campina Grande pulverizou isso para diminuir o número de pessoas em cada ponto. Ainda esta semana deve ser anunciado um calendário de imunização para o público da cidade, já a partir dos 65 anos, para que esse pessoal, os idosos com 65 anos, possam também tomar a vacina. E a gente fica aqui na torcida para que todos os grupos prioritários possam ser vacinados logo, né? Todos os grupos prioritários. E olha, deixa eu só trazer uma novidade que é muito legal. O governo da Paraíba e o aplicativo Uber fecharam uma parceria para oferecer viagens gratuitas para a população. A gente vai falar, inclusive, disso já já. Mas agora tem uma outra parceria, essa que serviu de modelo, que começou bem antes, né, entre a Uber Brasil e o movimento e a Curva Favela, Central Única de Favelas, para vacinar as pessoas em situação de vulnerabilidade, gente que não tem condição de pagar um Uber, né? Portanto, essa parceria veio bastante a calhar. Eu vou falar com Juliana Teixeira sobre isso, a partir de agora já. Oi, Ju, boa tarde. Oi, Rejane, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a primeira boa notícia, né, todas envolvendo aí transporte, é que o governo do estado da Paraíba firmou uma parceria com a Uber, a empresa de transporte de passageiros, que disponibilizou aí R$150 mil em viagens para pessoas que vão tomar a vacina contra a Covid-19. Isso vai dar mais ou menos 10 mil viagens para as cidades de João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Cabedelo e Campina Grande. A gente vai ouvir agora a fala do governador João Azevedo sobre essa parceria. Ele comemorou bastante a parceria. Vamos ouvir. A Uber vai doar para a Paraíba 10 mil viagens. Qualquer pessoa que precise se deslocar para um dos pontos de vacinação, escolas, ginásios, unidades de saúde, menos os locais de drive-thru, evidentemente, menos esses locais. Os shoppings, por exemplo, não entram nessa relação, mas nós assinamos um convênio que vai ser muito importante, porque as pessoas que têm muitas vezes dificuldade, até uma limitação reduzida, elas vão poder chamar o Uber e vai ser levada durante um período de 12 horas valendo aquilo para um posto de vacinação. Esse custo será em torno de R$150 mil. Nós teremos um código que será lançado pelo usuário, ele vai ver lá, aqui para João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, Bahia, o código é Vacina PB, e lá para Campina Grande
é vacina PBCG, e esse código será esse valor, um valor aproximadamente de R$ 25,00 para cada viagem, e isso permitirá que as pessoas que têm problemas, que têm dificuldades para se locomover, possam fazer e chegar rapidamente aos postos de vacinação. Pois é, o governador explicou bem aí, né, o código que tem que ser colocado na hora que acessa o aplicativo, e para o usuário, ele deve abrir a aba menu no aplicativo do Uber, escolher pagamentos e inserir o código promocional, que foram esses dois códigos que o governador falou aí. Vacina PB para João Pessoa, Bahia, Santa Rita e Cabedelo, e para Campina Grande, vacina PBCG. Fica disponível durante 12 horas. O valor desse voucher, digamos assim, é de R$ 25,00 e cada pessoa só pode usar uma vez, Rejane, e todo mundo que está aí assistindo. Então, vamos anotar os códigos e vamos ter acesso, porque o governador fala em gente que tem mobilidade reduzida, mas tem muita gente que mora em locais de difícil acesso e que ônibus às vezes é superlotado e não é bom utilizar transporte público nesse momento de alta contaminação, principalmente para os idosos, né, Rejane? Agora, uma outra parceria que você já enfocou aí, ela foi feita também com a empresa Uber e a CUFA, a Central Única das Favelas. E essa parceria visa atender mães de famílias, né, mulheres, mas também todos os componentes de famílias que moram em comunidades. E olha só, são quase 70 comunidades aqui na região metropolitana de João Pessoa. A gente vai acompanhar na reportagem, porque já teve gente utilizando o código, fazendo viagem e se vacinando. Seu José Ribeiro mora na comunidade da Citex, no bairro do Geisel. Ele não tem carro e teria que ir se vacinar de ônibus, não fosse uma ação da Central Única das Favelas, a CUFA, em parceria com a Uber do Brasil, que disponibilizou a viagem de graça. Estava em casa, a menina daqui da pastoral foi me chamar em casa e eu vim para aqui, ela chamou o Uber, eu fui para lá, ele me deixou, eu fiquei esperando na fila, né? Aí eu fui vacinado, depois a gente chamou o Uber novamente e ele foi me pegar lá. Aí me deixou em casa. Segundo a CUFA, a região metropolitana de João Pessoa tem hoje cerca de 50 favelas. Muita gente que mora nesses locais pode ser beneficiada com a ação, que disponibiliza R$ 30,00 em crédito para que possa ir e voltar dos locais de vacinação. Nós temos um cadastro através do nosso mapeamento de território, nós somos uma rede de lideranças comunitárias, nós atuamos dentro dos territórios com pessoas do próprio território, ou seja, que tem conhecimento de causa, que conhece pessoalmente essas famílias. Essas mães dialogam com esses líderes, mas também podem nos procurar nas redes sociais, por exemplo, o Instagram nosso é o CUFA Paraíba. Obviamente, a gente não abrange todo o território da Paraíba, mas tendo a necessidade, entra em contato que a gente viabiliza. Cerca de 60 famílias já estão cadastradas para ter acesso às viagens. Desde o ano passado, que a empresa de transporte de passageiros vem apoiando ações para pessoas com Covid-19. Essa ajuda inicial consiste em 2 vouchers, no valor de R$ 30,00, o de ida e o de volta. Não precisa ser no celular da pessoa que vai fazer. Muitas vezes o senhor ou a senhorinha não tem nem o telefone, né? Aí precisa de uma filha, de uma sobrinha, de um vizinho. Isso também é possível. E aí o valor é esse. João Pessoa é pequeno, a Paraíba é um estado que os municípios são menores. Então consegue chegar no ponto de vacina, tomar a vacina e voltar com tranquilidade e segurança. Tá aí, Rejane, é a união de vários esforços aí em prol da vacinação de todos nesse momento, que é um momento muito importante para todos, né? Todos os paraibanos, todos os brasileiros. De volta contigo aí no estúdio. Pois é, muito bacana, né? 2 iniciativas importantes, Ju. E aí é bom lembrar, hoje eu estava na rádio e taxistas perguntaram, por que não fez essa parceria com os taxistas? Mas, na verdade, né, foi a própria Uber Brasil que disponibilizou esses valores que estão sendo doados em forma de corrida para as pessoas, né? Então, é importante dizer, você trouxe na matéria, mas a gente reforça, essa campanha de ajudar pessoas mais vulneráveis vem desde 2019 envolvendo a Uber Brasil e a CUFA, né?
Exatamente. Desde o ano passado também, já no combate à Covid-19, a Uber também já vinha disponibilizando viagens para as pessoas que tinham que ir ao médico, buscavam hospitais, mas não tinham condições de pagar um táxi ou até mesmo um Uber. E ficava difícil se locomover de ônibus ou de outra forma para essas unidades de saúde, Rejane. Valeu, Ju. Já a gente volta a conversar, mas é bom a gente fazer aqui, né, trazer essa explicação para as pessoas entenderem por que com a Uber. Na verdade, essa parceria já existe com a CUFA, né, a Central Única das Favelas, e aí agora o governo da Paraíba também entrou aí nessa parceria para ajudar mais pessoas. Olha, e a senadora paraibana Daniela Ribeiro, do PP, o Partido Progressistas, né, assinou uma moção de apelo para acelerar a compra de vacinas contra a Covid-19 fora do Brasil. O documento vai ser votado, inclusive, hoje, plenário da Casa, sessão remota. Se aprovado, vai ser entregue em nome do Senado aos presidentes dos países que compõem o G20 e também à Organização Mundial de Saúde. O apelo deve chegar ainda aos postos diplomáticos brasileiros e estrangeiros e diretamente às empresas que produzem as vacinas. Menos de 6% até agora da população brasileira foi vacinada, né? E aí, por isso, esse apelo por parte do Senado. E, gente, a prefeita de Coremas, Francisca das Chagas Andrade de Oliveira, conhecida como Chaguinha de Edilson, morreu na manhã de hoje em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Chaguinha foi internada no hospital da Unimed, aqui em João Pessoa, né, no início deste mês. A prefeita estava já no segundo mandato, né, foi reeleita recentemente. Recentemente, o vice-prefeito Irani Alexandrino assumiu interinamente a gestão por causa do afastamento dela em virtude da Covid. Chaguinha era dentista, deixa 2 filhos e o marido, o ex-prefeito Edilson Pereira, que também está com Covid-19. E aí a Paraíba registrou, domingo, 930 novos casos da doença, né, de Covid-19, 29 mortes, 19 delas ocorridas de fato dentro dessa janela de 24 horas. Ao todo, 5.272 pessoas já morreram em decorrência da doença aqui no nosso estado. 247.312 pessoas foram infectadas, tiveram essa infecção confirmada por meio de testes. 176.557 pessoas conseguiram se recuperar. Indo agora para a ocupação de leitos, né, de UTI adulto em todo o estado, ocupação de 87%. Na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação de leito adulto chega a 93%, Campina Grande 73%, Sertão do Estado 95%. O Centro Estadual de Regulação Hospitalar informou que 97 pacientes foram internados nas últimas 24 horas. Isso dá uma média de 1 paciente internado a cada 14 minutos. Ou seja, mais pessoas estão sendo internadas, a janela entre uma internação e outra está diminuindo e, portanto, uma pessoa a cada 14 minutos precisando de cuidados, precisando de UTI. Bem, agora a gente fala da espera dos pacientes por uma vaga, exatamente de leito de UTI. Na manhã de hoje, havia em toda a Paraíba a necessidade de UTI para 32 pacientes. Eles estavam aguardando na fila de UTI. Desses, 9 estão internados em UPAs aqui na cidade, esperando exatamente essa transferência. Já com relação a uma vaga de enfermaria, né, gente que precisa de enfermaria, hoje temos na Paraíba 15 pessoas aguardando exatamente uma vaga. Dessas, 10 estão internadas em UPAs aqui de João Pessoa. E em 9 de março, o governo do estado anunciou a distribuição de 600 mil cestas básicas para a população mais carente. Uma medida social que acompanhou outras medidas econômicas necessárias ao enfrentamento da pandemia no momento em que a Paraíba adotou medidas restritivas. A gente teve recentemente também a ampliação do decreto de calamidade aqui no estado e isso deve facilitar, né, essa questão da distribuição dessas cestas básicas. E aí eu vou conversar novamente com Juliana Teixeira, ela vai trazer informações sobre isso para a gente. Ju, então a gente tem aí um processo entre o anúncio, licitação, compra.
Como é que está essa questão? A gente já tem uma previsão para a distribuição dessas 600 mil cestas básicas? Pois é, Rejane, 600 mil cestas básicas seriam divididas da seguinte forma: 500 mil cestas básicas por parte da educação, 100 mil pela Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba. Além disso, também a isenção das contas de água e reajuste de 42% no cartão de alimentação. Essas são algumas das medidas. No entanto, essas cestas básicas não começaram ainda a ser distribuídas. A gente vai conversar agora com o secretário Tibério Limeira para a gente tentar explicar. Secretário, o que é que houve? Já são 15 dias passados aí e a gente ainda não tem a distribuição dessas cestas. Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Rejane, que está no estúdio. Prazer em participar do primeiro plano. Veja bem, para que a gente faça algumas aquisições no Estado, mesmo em período de emergência, a gente precisa de alguns procedimentos administrativos. O governador, no dia 9 de março, anunciou as medidas sociais. A partir dali, nós começamos a tomar as providências administrativas para isso. No caso específico da compra de 100 mil cestas básicas pela Secretaria de Desenvolvimento Humano, nós tínhamos uma licitação em andamento que estava prestes a ser concluída. A licitação foi concluída, saiu a homologação, que é a publicação do resultado final com a empresa ganhadora, na última sexta-feira, no Diário Oficial, na última sexta, dia 19. E aí, a partir da homologação, a gente começou o processo de contratação da empresa, que deve durar, no máximo, 7 a 8 dias. Então, a gente já está se programando, porque foi publicado sexta passada, para na próxima sexta, começar essas entregas. Hoje eu já tive uma reunião com a empresa vencedora, eles já estão preparando, começando a embalar os alimentos, organizando as cestas, para que a gente possa começar a receber os primeiros lotes, as primeiras cestas, já na próxima sexta-feira, para começar essas entregas. Porém, a gente não podia atropelar esses processos, porque, afinal de contas, a gente é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, e não dá para a gente não cumprir o que está na lei. Essas cestas, elas devem ser entregues na casa dessas pessoas, dessas famílias? Não, no caso do Estado, a gente não vai entregar na casa das pessoas. Esse papel fica para as prefeituras. O Estado vai funcionar como uma espécie de intermediário nesse processo. A gente abriu um formulário eletrônico, foi publicado no Diário Oficial do último sábado, uma portaria assinada por mim, com os critérios de elegibilidade de entidades e também de municípios para ter acesso às cestas básicas e também as pessoas que são beneficiárias desse benefício eventual. Então, um formulário eletrônico que tanto as prefeituras quanto as entidades que trabalham com a questão social, igrejas, associações, organizações não governamentais, entre outras, elas vão preencher, encaminhar esse formulário para a gente. A gente está fazendo a triagem, verificando se a documentação está ok, porque é outro requisito para atender, e a gente vai fazer essa entrega às pessoas jurídicas, digamos assim. Algumas situações pontuais a gente vai fazer a pessoas físicas, algumas situações pontuais, mas no geral as pessoas jurídicas, sejam elas prefeituras ou entidades, e a partir da próxima sexta a gente começa. Então é preciso fazer o chamamento aos prefeitos e a essas entidades para que acelerem, né, o preenchimento desses formulários. Mas já está bem acelerado. A gente publicou no sábado, a gente já recebeu mais de 200 formulários até hoje, já tem muitos pedidos aí em andamento, os prefeitos já estão cientes, as gestões de assistência, as entidades também. Ontem mesmo eu dialoguei com muitas entidades do setor de turismo e de eventos, com a Abrazel, com a Associação de Hotéis, enfim, tem muitos trabalhadores desse setor prejudicados pela paralisação da atividade econômica. Secretário, só para a gente finalizar, o tempinho é curto, o senhor estava falando sobre outras medidas, né, que já estão em prática. Exatamente, nós temos um aumento de 42% no cartão alimentação, que atende 52 mil famílias no estado, aumentamos em 50% o número de refeições fornecidas nos nossos restaurantes populares, que são espalhados pelo estado da Paraíba, estamos comprando 60 toneladas de peixe e mais de 500 toneladas de alimentos da agricultura familiar, junto aos pequenos produtores, para doar às famílias em situação de vulnerabilidade social, e também destinando R$2 milhões para as instituições de longa permanência para idosos através do Projeto Acolher. Secretário, muito obrigada pela sua participação e esclarecimentos. Rejane, de volta contigo aí no estúdio. Obrigada, Ju. Obrigada ao secretário Tibério. Olha, o governo federal errou, fez uma transferência de recursos do Fundeb a mais para 3 estados, incluindo a Paraíba, que recebeu 283 milhões e 200 mil reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
quando deveria ter recebido 10 milhões e 400 mil reais. De acordo com o secretário de Educação aqui da Paraíba, Cláudio Furtado, em entrevista hoje cedo à Band News FM Manaíra, esse dinheiro já foi devolvido. Agora, por conta desse erro, 6 estados acabaram prejudicados porque não receberam a transferência que esperavam dentro do prazo que também era estipulado. Vou para o intervalo, volto já já, sai daí não que tem muito mais informação para você. O ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, vai ser o relator da ação de inconstitucionalidade movida pelo presidente da República contra estados. Jair Bolsonaro questiona a autonomia de governadores para atuar contra a pandemia no que diz respeito à adoção de medidas restritivas. Esse é um dos destaques que vem direto de Brasília. E mais, parlamentares apresentam emendas para aumentar o valor do auxílio emergencial. Fernanda Martinelli, boa tarde. Olá, Rejane, boa tarde a você, boa tarde a todos. Um dos assuntos mais debatidos aqui em Brasília, mesmo com o Congresso Nacional paralisado por causa da pandemia da Covid-19, diz respeito à medida provisória que foi editada pelo governo federal, que determina a retomada do pagamento do auxílio emergencial. Esse auxílio foi dividido em 4 meses, com valores que vão de R$ 175 a R$ 375, dividido por categorias. Mas agora, os parlamentares já começam a apresentar emendas ao texto, solicitando que esse valor aumente para R$ 600. Em alguns casos, há propostas que também pedem que o governo federal pague o auxílio até o final da pandemia. E a previsão de especialistas é de que o controle total da pandemia só deve acontecer no segundo semestre de 2022. O que se sabe, de acordo com informações de bastidores, é que há um acordo entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, de que a medida provisória caduque, não seja votada. Isso porque toda medida provisória tem um prazo de 120 dias para ser analisada pelo Congresso Nacional. Com isso, daria tempo para que o governo federal pagasse o auxílio emergencial, que é exatamente esse prazo, 4 meses, sem precisar tirar dinheiro de outras áreas para cobrir despesas com mais meses do pagamento do auxílio. Os parlamentares e líderes partidários que são contrários a esse acordo, a essa decisão, estão pedindo que os presidentes das duas casas coloquem a medida provisória para análise e votação, inclusive com essas alterações, solicitando que o pagamento suba para o valor de R$ 600 e seja pago a mesma quantidade de pessoas que receberam na primeira rodada do pagamento do benefício. E uma outra questão que também está gerando debate aqui na capital federal diz respeito à escolha do relator que vai tratar sobre a ação protocolada pelo presidente Jair Bolsonaro, que torna inconstitucional a autonomia de governadores para determinar restrição na circulação da população nos municípios. O relator será o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Ele deve tomar uma decisão monocrática em relação a essa questão de autonomia ou não dos governadores, já declarou que é favorável de que os administradores estaduais possam tomar decisões de acordo com a sua realidade diante da pandemia da Covid-19, mas é possível que essa ação seja colocada à disposição da Corte dos 11 ministros para ser analisada, já que foi protocolada pelo presidente da República e pelo Palácio do Planalto. Obrigada, Fernanda. Pois é, e falando de Brasília, hoje também o ministro Gilmar Mendes vai colocar, já colocou na pauta de análise da segunda turma o processo de suspeição de Moro. É aguardar para ver o que é que vai acontecer. Bem, fico por aqui. Amanhã a gente traz detalhes sobre isso. Beijo grande. Até lá então. Fique agora com muito mais.